O ato não causa gripe. A declaração feita por Ana Carolina Rezende, mãe da bebê, gerou questionamento nas redes sociais. O que a gente foi fazer? Vamos ouvir as palavras de um pediatra para falar um pouquinho a respeito disso e já você dá a sua opinião. É ele, Dr. Paulo Teles. Olha lá. Fala pessoal do Você Bonita, meu nome é Paulo Teles, eu sou pediatra e neonatologista e estou cuidando de criança há mais de 20 anos. Eu vi o vídeo com vocês da criança brincando com os pais na chuva e sei que muita gente se preocupa com a chuva, muita gente se preocupa com vento frio, com o pé descalço, com abrir a geladeira. E acho que é importante a gente desmistificar isso um pouco para os pais. Eu vi que foram muitas críticas a essa família e na verdade não teve absolutamente nenhuma preocupação no que eles fizeram. Eu te diria até que pelo contrário, cada vez mais as crianças estão vivendo dentro de casa e têm menos contato com a natureza. Cada vez mais essas crianças, os nossos filhos ficam presos dentro de casa e não têm acesso à chuva, não têm acesso a gramado. E a gente sabe que isso é muito importante para o desenvolvimento infantil. Então as crianças precisam explorar, criar boas memórias afetivas com a família. E o mais importante para vocês ficarem como informação é, as doenças, elas são transmitidas de pessoa para pessoa. O que mais dá medo quando a gente fala de vento, de chuva, são os resfriados, as gripes e uma pneumonia. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque os vírus, eles são transmitidos de pessoa para pessoa. Precisamos de gotícula, de alguém tossindo perto da gente para que a gente se infecte. Então essa criança brincando na chuva, ela não vai ter acesso a esse tipo de vírus, tanto um vírus ou uma bactéria. Então não existe risco da criança adoecer por conta da chuva. Isso é um mito, como tantos outros que a gente sempre fala e a gente brinca que as avós acabam ficando com muito receio. Então não precisa ter medo da chuva, acho importante deixar bem ressaltado para os pais que o que preocupa é ambiente fechado, crianças doentes próximas uma à outra. Então, tanto vírus como bactérias, elas são transmitidas de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que desmistificar isso para que os pais fiquem tranquilos e possam explorar cada vez mais a natureza, porque a gente não vai adoecer por conta da chuva, tá bom? Então, a gente aqui no julgamento da internet, esses pais foram absolvidos pela evidência científica, pela medicina, para acalmar os corações. Essa criança poderia ter risco se a gente for pensar num trovão, num raio que pudesse ter, se não for um ambiente sem esse tipo de proteção, ou se ela estiver perto de uma água de esgoto ou algo que possa ter, por exemplo, como uma leptospirose. Mas gripes, resfriados, pneumonia, com toda certeza não vai ter preocupação, tá bom? Beijo em todos, espero ter ajudado vocês. Obrigada, doutor. Olha, eu vou agradecer o Instagram do doutor Paulo Teles, é o @Paulo Teles com 2 L's, tudo junto, você já encontra todo o trabalho dele. E a ideia aqui, agora eu quero ouvir a Rê, não obviamente querendo dizer algo que vá ao encontro ou não do que o doutor falou, mas sim analisar um pouquinho todas essas críticas que essa mãe recebeu. Tudo que a gente olha tem um julgamento pessoal. Por exemplo, essa unha vermelha, eu acho lindo, tem gente que acha péssimo. Quando eu li a reportagem, eu imaginei um bebezinho numa corredeira que a gente, quando criança, fazia, mas tudo bem, a gente não tinha tanta consciência. E aí, quando eu fui ver, a criança deve ter, não sei, 8 meses, e estava no quintal e os pais se afastaram. Mas eu não julgo quem critica esse comportamento. Por exemplo, eu tenho uma cliente que passa álcool no quintal para o bebê engatinhar. Tá. Eu já cheguei aí no pediatra, com a segunda filha, que o segundo sempre sofre mais, excesso de vitamina S, que é sujeira. Eu falei, ai meu Deus, deixei muito. Então assim, o que está por trás de mim? Uma liberdade? E essa minha cliente que passa álcool, a mãe dela morreu, os pais dela morreram. Então, quando a pessoa critica um comportamento, é porque tem uma estrutura atrás, tem um medo, tem como você aprendeu. Então assim, você vai num restaurante, numa família, domingo, você vê um pai falando, você só vai sair daí se você comer toda a comida. Aquilo pode doer para você se for diferente. Eu não gosto de obrigar, mas quando eu vejo meu irmão fazendo isso com a minha sobrinha, quem pare o Matheus, que o embalo é tão ruim, você tentar ali educar seu filho e ter alguém criticando. Então, assim, o médico já liberou, não estava perto de risco, foi uma delícia. Aí fica aqui a minha pergunta, é melhor os pais deixarem o bebê tomarem um banho de chuva no calor, assistidos, ou abandonado, ou no celular, machucando os olhinhos com excesso de luz azul, ou deixa na casa de alguém e eles vão tomar banho de chuva com eles? Gente, e no final, é isso que a Rê falou, a gente toma decisões, e principalmente falando de maternidade agora,
outra, né? Porque em outros assuntos pode ser que seja diferente. Mas maternidade é um negócio muito complicado. É. Mãe não julga mãe. É injusto, porque a gente não sabe qual é a base Exato. e a estrutura daquela outra mãe para ter tomado aquela decisão. Então, eu acho que, no fundo, fica um aprendizado para cada um cuidar do seu Isso. jardim. E quando ele julga, assim, verbalmente, a gente julga aqui dentro. Então, a dica é, meu julgamento tá ok, o seu julgamento não pode, então o seu filho você não põe. É isso. Ai, que delícia. Te encontro já já? Até daqui a Porque pouco. hoje vai ter gostoso, gostosa e vamos falar Já muito. falei, hein, Carol, já falei uma vez gostoso, gostosa, Carol. Aí, ó.